Está no ar o Estação Saúde, porque cuidar de si é o primeiro passo para viver melhor. E aqui você vai encontrar conteúdo confiável, baseado na ciência, além de dicas práticas para aplicar no seu dia a dia e transformar a sua rotina. Um programa leve, acessível, feito do seu jeito. E aí, para falar de uma coisa bastante interessante. Hoje em dia, parece que todo mundo toma alguma coisa. Whey protein, creatina, pré-treino, vitaminas. Aí vem a pergunta: será que a gente realmente precisa de tudo isso? Se você já tomou, pensa em tomar ou simplesmente quer entender melhor antes de investir o seu dinheiro e sua saúde, essa conversa é para você. E hoje estamos recebendo na Estação Saúde a doutora Vanessa Lima, que é nutricionista pela Universidade Federal do Piauí, mestre em alimentos e nutrição pela UFP, nutricionista esportiva pela USP e doutora em ciências pela Universidade de São Paulo. Atualmente atua em consultório no seu próprio instituto, o Instituto VL Nutrir Mais, e é professora no curso de nutrição na prática clínica. Seja muito bem-vinda, doutora Vanessa, para falar sobre esse tema que todo mundo tem muita curiosidade, que é o que é essa alimentação saudável, suplementação, dentre tudo isso que a gente vê na internet. Obrigada, então, pelo convite, professor. Sejam bem-vindos, então, a essa conversa, né, que a gente vai ter aqui, em especial falar sobre alimentação saudável, é uma coisa que eu trabalho diariamente, né, defendo diariamente. E o que que seria essa alimentação saudável? É, antes de tudo, uma alimentação nutritiva, predominantemente nutritiva. Eu gosto de enfatizar esse predominantemente, porque para tirar da ideia do nosso cotidiano de que a gente tem que sempre comer coisas saudáveis. Eu também parto do pressuposto que a alimentação saudável ela também é de equilíbrio. Então, no final de semana, você se permitir a comer alguma coisa muito fora da rotina também é saudável. Então, predominantemente saudável parte desse pressuposto da alimentação nutritiva, adequada em nutrientes, de acordo com as necessidades nutricionais individuais. Para idoso tem uma necessidade nutricional, para mulher na pós-menopausa tem outra, para crianças tem outras, enfim. Essa individualidade também, né, de acordo com essa individualidade. Então, a alimentação saudável é você realmente manter essa configuração dessa alimentação mais nutritiva e no final de semana a gente, de repente, dá uma saída na dieta para não ficar aquela coisa tão engessada e se permitir comer alguma coisa fora da rotina. Isso para mim é alimentação saudável. Muito bom. Em relação aos nutrientes, porque hoje em dia Uhum. parece que tudo está encapsulado. É. A necessidade de tomar um suplemento para tudo. Aí vem a pergunta: a alimentação rotineira, diária, ela supre nossas necessidades nutricionais? Ou há necessidade realmente de um suplemento? Pronto, aí é um ponto bem importante, porque eu vou responder a tua pergunta considerando que eu estou vendo no consultório. Nos últimos 10 anos, o perfil alimentar da população, ela mudou muito, né, eu consideraria, sei lá, alguma coisa em relação à rede social. O fato é que mudou muito. A composição da refeição, ela já não é tão completa quanto era nos anos 80, 90, né. Por quê? Estão tirando o feijão da alimentação, por algum sintoma gastrointestinal, não se dá muito bem com aquele alimento. Também não busca tratar aquele problema, normaliza o problema e simplesmente retira da alimentação. Carne vermelha hoje é condenada, leite derivados hoje é condenado. Então a gente está percebendo que as pessoas, de uma maneira muito leiga, sem acompanhamento, sem orientação, estão tirando alimentos importantes da alimentação. Então, quando a gente tira esses alimentos da alimentação diária, vai entrar no déficit, numa insuficiência nutricional. E aí, considerando esse cenário, sim, poderia ser, é necessário uma suplementação, mas eu sempre defendo a alimentação antes de tudo. Então, quando eu recebo meu paciente e eu faço anamnese alimentar, vejo que na alimentação dele está faltando alimentos básicos. Eu tenho que entrar, tem que entrar o meu lado docente, né, educacional, de fazer essa reeducação alimentar, de quebrar alguns tabus, algumas crenças que o paciente praga por conta da rede social, de violência, e aí educar para ele voltar a utilizar sem grandes preocupações, pelo contrário, ele vai ter benefícios, porque eu vou estar ali restaurando aquele nutriente que foi tirado por sei lá quanto tempo. Então eu tenho esse lado educacional mesmo de defender a alimentação completa. Só que, em muitos casos, a gente vai precisar de uma suplementação inicial para corrigir uma deficiência nutricional que possa vir a ter.
e aí depois, com a adequação nutricional, ele seguisse a alimentação. Então, o perfil nutricional da nossa dieta está muito diferente do que era nos anos 80, do que era nos anos 90, exatamente por essa divergência, esse radicalismo nutricional, terrorismo nutricional nas redes sociais, que não pode isso, que não pode aquilo, tornando essa discussão muito radical. E aí o leigo acaba que tira da alimentação, se não é orientação, e tem algumas deficiências nutricionais. É isso que eu estou vendo no consultório. Infelizmente, é essa grande realidade. Partindo desse pressuposto, possivelmente a gente consegue até defender a suplementação nesse sentido, entendeu? Vanessa, e para quem está assistindo a gente, como saber se realmente eu preciso suplementar? Existe algum exame bioquímico, anamnese clínica, ou Certo. algum tipo de sinal ou manifestação clínica que leva a pessoa a ter esse entendimento que há necessidade, uma carência nutricional? Perfeito. A melhor forma de a gente detectar essas deficiências nutricionais e avaliar a necessidade ou não de suplementação é por meio de exames laboratoriais e a correlação de exame físico, sinais e sintomas, né. Então não existe, eu vou tomar suplemento de coenzima Q10, porque eu ouvi falar que é bom para a cognição, é antioxidante. Tá, mas você precisa daquilo sem antes analisar os sinais e sintomas, sem antes analisar um exame? Não tem como a gente responder essa pergunta. Então a melhor forma é fazer exames laboratoriais, né. Então todo paciente que entra no acompanhamento comigo, ele vai fazer exames laboratoriais, porque é ali que eu vou decidir se existe a possibilidade de suplementação ou não, né. Porque no sangue é o produto, é o resultado do processo de digestão, absorção daquele alimento e disponibilidade daquele ativo, daquele alimento na nossa corrente sanguínea, nos nossos tecidos. É ali que começa o funcionamento do nosso corpo, né. E a gente vê hoje que existem problemas digestivos, principalmente quem usa, os prazóis da vida, que são as medicações para controle de acidez estomacal, azia, enfim. E tem gente usando, assim, como se fosse água todos os dias. Isso acaba inferindo mesmo algumas deficiências nutricionais e prejudicando o processo de digestão e absorção. Então essas pessoas, ela têm um risco maior de desenvolver algumas insuficiências nutricionais. Mas eu não consigo ter a certeza sem antes medir isso no exame, né. Então a melhor forma é exame laboratorial e correlação com os sinais e sintomas. Excelente, Vanessa. E agora uma pergunta interessante, bem da prática clínica de consultório. Uhum. Na sua opinião, o uso de suplementos está exagerado? Tá, de fato tá. E me assusta muito, me assusta muito. Essas terapias hoje, soroterapia, né, Sim. injetar, vitaminas e minerais por meio do sangue, aquele ali é um sinal claro de que a alimentação não está ajustada. Ah, mas eu tenho uma sobrecarga mental, física, porque meu trabalho demanda muita energia de mim e isso acaba impactando a biodisponibilidade de nutrientes e talvez até valorizando a soroterapia. Isso não existe. A gente tem que ter uma alimentação completa, né? E a partir dessa alimentação completa, se ainda assim a tua demanda física, metabólica, precisar de mais nutrientes, a gente pensa numa suplementação. Mas o que está fazendo é o que hoje a gente está vendo é inversão de valores, né? É a coisa do imediato, eu tenho que, eu vou usar. E aí acaba que essa soroterapia tem aí hoje o boom que está tendo, né? Mas ali é claro, é um sinal claro de desajuste alimentar, né. Por que que ele está usando ferro endovenoso? É porque faltou ou faltou carne vermelha na alimentação? Por que que está faltando carne vermelha da alimentação? Foi uma restrição médica? Ou é o paciente que não tem, boa digestibilidade à carne vermelha, né. E ainda que tenha, como introduzir ou reintroduzir essa carne vermelha que foi retirada, né. Essas coisas devem ser discutidas antes de decidir por uma reposição endovenosa de ferro, porque não adianta nada fazer reposição endovenosa de ferro, os hábitos alimentares continuarem errados, inadequados, ele vai voltar a ter um outro episódio aí de deficiência de ferro, né. Então, assim, a gente vê que está sendo retirado alimento sem necessidade. Soroterapia, ela existe exatamente para corrigir uma deficiência nutricional e, é claro, é um sinal claro de desajuste alimentar. Vamos dar alguns exemplos clássicos onde a suplementação ela vai ajudar, substituindo ou realmente usando a suplementação para suprir necessidades. Eu gostaria de casos específicos. Eu vou dar um exemplo aqui.
emagrecimento, Uhum. hipertrofia, pessoas que praticam atividade física de performance, aí eu digo atletas, porque as pessoas elas confundem muito a suplementação como a alimentação. A senhora Certo. respondeu muito bem que não pode substituir a alimentação. Sim. Mas quando é que ela é necessária? Pronto. Falando de esporte, né, Isso. performance, desempenho, a gente tem que analisar primeiro o nível do condicionamento, né. E o que esse atleta ou esse desportista está fazendo na alimentação, né, como é que ele está se alimentando. De fato, ele tem um acompanhamento nutricional, que faz prescrições periódicas da alimentação. Aí depois a gente analisa a possibilidade de suplementação. A gente sabe que desportistas, o nível de condicionamento, de exigência em relação à suplementação é menor do que atleta de elite, por exemplo, né. Então, a gente vê que existe necessidade de você avaliar cada caso. Então a suplementação para termos de performance, a gente tem várias opções, mas o que que a gente vê? O indivíduo pedindo a suplementação de pré-treino, por exemplo, que é ergogênico, né, aumenta a performance, mas não dorme bem, mas não tem a alimentação adequada, nunca passou por um nutricionista. De novo, é simplesmente inverter o valor, né. Então, antes de você pensar num pré-treino, durma melhor, se alimente melhor, né. E aí a gente avalia a necessidade de suplementação, para performance necessariamente. O que eu vejo na minha prática de consultório, eu atendo hoje desportistas, atletas amadores e atletas de elite. O que eu vejo é que o simples gera resultado. O básico, bem feito, gera resultado. Então, só o fato de você fazer esse indivíduo dormir melhor, ele já treina melhor de manhã, né? Ele já treina com mais produtividade, mais desempenho. Nem pensei em pré-treino necessariamente, né? O fato de ele dormir, estudar, treinar à noite e ele trabalhou o dia inteiro, mas ele se alimentou bem, ele cumpriu todas as refeições de um programa alimentar, ele vai ter energia para treinar à noite, né. Ele vai ter energia mental, física, e ele vai treinar bem. Só que ainda assim, insiste os sintomas, a gente analisa a possibilidade de uma suplementação, sem dúvida nenhuma. Mas eu não inverto o valor, eu não coloco a carroça na frente dos bois, né. Aí, agora a gente vai entrar nas suplementações. Eu acredito e sei que o suplemento mais utilizado por todos são as proteínas. Sim. Aí uma pergunta: por que que a proteína é tão importante dentro desse processo de suplementação e a nível orgânico? Pronto. A proteína é o nutriente mais valorizado no ganho de massa muscular, né. E aí, dentro desse contexto, tem os suplementos proteicos. Só que o que eu vejo no meu consultório, Antônia, é realmente desnecessário em muitos casos, né. Há algumas especificidades, eu posso até destacar aqui, mas uma dieta hiperproteica, aquela que você consuma proteínas na sua necessidade nutricional, baseado no fato de você treinar, de você desejar uma hipertrofia, ganho de massa muscular, já é tão bom, né, já gera bom resultado em relação ao ganho de massa muscular. Inclusive foi até uma indagação de uma das pacientes essa semana. Ela recebeu o plano alimentar, não tinha whey protein, nenhuma proteína em pó, e ela me perguntou: "Com essa proteína aqui, eu consigo ganhar massa muscular?" Claramente e evidente. Dietas hiperproteicas, em estudos científicos, comparado com a suplementação de whey protein, ela tem o mesmo resultado, né. A a vantagem de se utilizar o whey protein, qualquer outra proteína em pó, é a praticidade, né. Então, às vezes, o paciente ele não consegue consumir a quantidade de proteína por refeição, por algum motivo, né, ou indigestão à proteína, ou porque realmente não tolera bem aquela quantidade de 120 gramas de proteína por refeição. E aí acaba que a gente acaba usando a suplementação de proteína para bater a meta proteica dele. É um recurso prático. Você, em um scoop, você toma aí o equivalente a 20 gramas de proteína, 25, e é mais fácil você bater a meta de proteína. Então, a gente tem que estudar cada caso, Muito bem. né. Então, assim, que nível o paciente apresenta restrição alimentar?
Ele está em necessidade de controlar a ingestão de proteína, né? Por exemplo, pacientes que estão aí com algum problema renal, né? Mas ele ainda assim quer ganhar uma massa muscular, quer, né, manter o corpo forte em termos de músculo. Será que esse paciente tem uma intolerância alimentar à proteína, né, digestiva? O paciente ele não tolera bem a digestão, ele começa a ter gases quando toma uma suplementação dessa. Então, tem várias perguntas que devem ser respondidas antes de decidir pela suplementação, mas o fato é que ela é uma queridinha. Tem vários estudos mostrando a relação do whey protein com ganho de massa muscular. Mas para a gente aplicar isso na prática clínica, tem que investigar cada caso. E aí vai uma pergunta interessante para tirar essas dúvidas. Existe alguma diferença da proteína de ordem animal, vegetal e whey protein? Tem, tem a composição de aminoácidos, Ó, né? Então, a interessante. proteína animal, ela é uma proteína completa. A proteína vegana, ela tem aminoácidos limitantes, que a gente chama, né? Que é quando aqueles aminoácidos que estão deficientes naquela proteína. Proteína do arroz, ela é uma proteína incompleta, é uma proteína vegana, mas que ela, quando combinada com a proteína da ervilha, que é uma leguminosa, ela se completa. Interessante, Vanessa. Entendeu? Então, assim, quando você compara o resultado de ganho de massa muscular de uma proteína vegana completa, combinando arroz com a ervilha, e compara o whey protein, eles têm resultados bem equivalentes. É o resultado que nos faz ter segurança em afirmar de que um público vegano tem toda a capacidade de ganhar massa muscular, ainda que não seja à base de whey protein. Entendeu? Muito interessante, Vanessa. E dentro das proteínas que existe, concentrada, hidrolisada, quais são as principais diferenças dessas proteínas? Pronto. Na verdade, em relação à proteína em pó, nós temos a beef protein, que é a proteína da carne, que normalmente eu indico para pacientes que não toleram a proteína do leite, whey protein, né? E é uma boa opção, é uma opção super palatável. Inclusive, aquele aspecto leitoso do whey protein não existe na beef protein, então até acaba agradando outro público, né, de Interessante, Vanessa. indivíduos. Tem a proteína vegana, né, que é essa proteína de arroz, que às vezes ela vem combinada com a ervilha, eu até indicaria mais ela, para a gente usar na prática clínica. Tem a proteína do colágeno, que aí a Hum, gente entra também, é uma proteína incompleta, não é como o whey protein, mas é uma proteína útil para casos específicos, quando o paciente ele não tolera muita proteína, né? E aí tem que fazer uma dieta hiperproteica, né? E tem a proteína whey protein, que aí, respondendo a tua pergunta, tem 3 tipos. É a proteína concentrada, hidrolisada e isolada. nada. Concentrada, ela ainda tem uma digestibilidade melhor do que uma proteína alimentar, como a caseína do queijo, mas ainda tem traços de lactose, né? Então ela é uma proteína um pouco mais pesada, ainda que seja, né, bem de uma digestibilidade boa. E é esse o fator que faz o paciente não tolerar tão bem ela e relatar queixas como gases, né, estufamento intestinal e sinais claros de uma intolerância à lactose. Então a gente descarta essa proteína para esse público. Mas se você não sente nenhum desses sintomas, você pode utilizar uma concentrada tranquilamente. A isolada, ela já tem muito menos lactose, quase nada. Então ela tende a ser mais tolerada para pacientes com intolerância à lactose. Muito bom, Mas é Vanessa. o mesmo whey protein, né? É a mesma proteína do leite. Só que ela tem digestibilidade também muito melhor. E a hidrolisada é o terceiro, é a queridinha de todas, né? Porque é uma proteína bem limpa no que diz respeito à lactose, quase não tem. E bem digerida. Então, ela é uma proteína bem leve. O paciente intolerante aceita super bem essa proteína no dia a dia dele sem nenhuma intercorrência. Outra coisa que a gente observa muito entre os praticantes de atividade física, ou aquelas pessoas que querem ter uma vida saudável, é o uso de barras de proteína e daqueles YoPro. Uhum. Me fala um pouquinho sobre eles. Olha, aqui os meus pacientes vão sorrir, vão ficar aqui, porque eu não defendo muito o uso desses recursos, sabe? Porque a barrinha de proteína, ela é um blend, né, não tem só a proteína como é o whey protein. O whey protein é puro, né, e tem salvo lá uns aditivos que a gente, dependendo de marca, a gente não indica, dependendo da tolerância do paciente, a gente não indica, mas é a proteína pura. Na barra de proteína tem os outros acompanhamentos, um chocolate, um açúcar a mais, uma gordura a mais. Então, em termos de perfil nutricional, elas não têm vantagem em relação ao whey protein, que é o scoopzinho que a gente dilui em água e bebe.
Então eu prefiro que o meu paciente, pela praticidade, toma o scoop de wheyzinho batido com a fruta, com até mesmo com leite, algum leite vegetal ou leite de vaca, ou só água mesmo, do que a barrinha de proteína. Mas eles gostam, né, porque é doce, a oportunidade de É açúcar na dieta, prático. é prático, né. Mas em termos de qualidade nutricional não defendo tanto, porque por conta do açúcar. E eu sempre falo que açúcar é um negócio delicado na alimentação. A gente defende, recomenda que o quanto menor o consumo, melhor, né, quanto mínimo, melhor. E ainda que você use o açúcar, tem oportunidades melhores de a gente utilizar o açúcar no dia a dia, como uma sobremesa, nunca uma refeição sozinha. Eu vou no meio da tarde, tô com fome, vou comer ali um doce de alguma coisa. Não, sem uma boa composição nessa refeição, eu nunca oriento isso, né. Então a gente tem a oportunidade de colocar esse açúcar na alimentação. E também não é todo dia. Então o uso todo dia acaba, eh, acostumando muito o cérebro, e quanto mais acostumado ele fica, mais ele vai pedir e as porções vão crescendo. Então você acaba desencadeando um problema maior lá na frente, que é esse "vício", né, entre aspas, por Do açúcar. açúcar. Falando de porção, a gente vive num mundo que parece que quanto mais treino melhor, Uhum. quanto mais proteína melhor. Existe uma necessidade, uma dosagem diária dentro do uso de proteína e, ao mesmo tempo, quanto o meu corpo absorve disso? Pronto, tem gente. Não é quanto mais melhor, né. E na verdade eu defendo que quanto mínimo e mais eficiente o processo de treino, dieta e sono você tiver, melhor, entende. Então assim, tem uma porção, a gente calcula isso, mediante a idade, o sexo do indivíduo, né. Tem vários critérios que fazem a gente definir essa quantidade. E fica ali por volta de 1,2, que é o mínimo para ganho de massa muscular, até 2,5. Para público atleta de performance, fisiculturista, a gente até aumenta para 3, mas não mais que isso, né. E em relação à absorção, a gente consegue absorver tudo aquilo que a gente ingere. Então se a gente consumir 200 gramas de proteína num almoço, né, e eu não estou falando 200 gramas de carne ou frango, é muito mais que isso, né, mas a gente come 200 gramas de proteína no almoço, a gente vai absorver tudo, provavelmente, se você tiver com o intestino super saudável, né. Sim. Agora, a questão para o que são os destinos, né. Então a proteína não vai só para o músculo, ela tem outras funções, né. A parte de imunidade, ela também vai, produção de neurotransmissores, enfim, ela tem outras funções. Então para cada um desses destinos vai um pouquinho de proteína. No final, a biodisponibilidade em relação à proteína no músculo é menor do que aquele que a gente consome, né, a gente precisa muito menos. Então não é quanto mais melhor. E a gente tem que tirar isso da cabeça das pessoas, porque, na cabeça dos indivíduos hoje, da população de hoje, é que eu só consigo ganhar mais massa quanto mais proteína eu consumir. Mas a gente tem antes um cálculo de ingestão calórica, que tem que estar adequado para o que você faz no esporte, a frequência semanal, o estilo de treino que você faz, tem que estar adequado, né. E também tem outras relações, a própria composição corporal, enfim. Então a gente tem que calcular o negócio antes de a gente dizer: "Precisa isso tudo mesmo?". Excelente, Vanessa. E aí eu mudo o perfil. A gente falou com muitas pessoas que praticam atividade física e fazem o consumo de proteína. E aquelas pessoas que não realizam atividade física, são sedentárias ou têm comportamento sedentário e fazem suplementação de proteína. Ah, esse aí é clássico, né, mal entra na academia, já tá falando ali com um amigo, com o personal, sobre qual proteína utilizar. E quando chega no meu consultório, que é a oportunidade que eu tenho de conversar com eles, eu digo: "Não é bem assim", né. Então, você está iniciando. Eu costumo dizer que você tem que ter maturidade no esporte, na no exercício que você faz. Você tem que aprender a treinar primeiro, né. E claro, corrigir a alimentação. Esse primeiro mês que você fez a correção da alimentação, tá exatamente o que está prescrito pelo nutricionista, e está fazendo treinamento com o personal bem acompanhado. Esse primeiro mês você vai ter um excelente resultado. Eu tenho pacientes que têm resultado de 1,5 kg, 2 de massa muscular por mês, só com alimentação, sem nenhuma suplementação.
nenhuma creatina, nenhum whey protein, que são de fato as clássicas, né, e as campeãs em relação ao ganho de massa muscular. E aí eles se perguntam: "Mas como se eu não tomei whey?" Eu digo: "É, a dieta hiperproteica que eu calculei para você já foi suficiente para isso". Então, eu até considero, até falo que a recomendação de suplementos proteicos, ela vai aumentando conforme você vai sendo maduro no treinamento. Então não é no início que você vai ter necessidade disso, é talvez no meio, lá no finalzinho do processo, entende? Que ali a gente coloca uma suplementação de creatina para dar mais energia para o músculo, para dar mais força muscular, porque está sentindo que a progressão de carga já não está mais acontecendo, e assim a gente vai fazendo evoluções. Se você coloca tudo isso no início, você nem sabe o que foi o carro-chefe, sabe, do suplemento para poder realmente ter o resultado. Você não sabe, porque você fez junto creatina, whey e dieta hiperproteica, você não sabe de onde é que viu o resultado. Foram dos 3, isso é fato, né. Então a gente tem que procurar um acompanhamento, ter paciência, aguentar o processo, periodizar treino, periodizar dieta, tudo isso é o básico. Vamos agora para o segundo queridinho, e eu tenho certeza que é o que as pessoas mais consomem e não sabem nem o significado e nem como ela atua no nosso corpo, a creatina. Uhum. Fala para quem está assistindo a gente o que é a creatina e o que que ela faz no nosso corpo. Pronto, a creatina é um dos suplementos mais estudados e com mais evidência científica sobre o ganho de massa muscular e outros efeitos têm sido investigados também. Tem uma parte de cognição em idosos, que é uma linha de investigação que está muito em alta, mas ainda o contexto onde é que ela está mais inserida é de fato no ganho de massa muscular. Então é uma suplementação aminoácida que vai chegar no músculo e na célula muscular ela vai produzir mais energia. Isso é o efeito mais rápido da creatina. Então você vai ter mais capacidade de esforço físico, muito maior, você vai conseguir tolerar o esforço físico com mais facilidade com a suplementação. E, o segundo efeito é a força muscular, você vai ver que cargas anteriores, de uma semana anterior, de 2 semanas anteriores, na terceira semana você já vai ver que você vai mudar, você vai aumentar, tender a aumentar essa carga, ou seja, ali é um sinal claro de ganho de força muscular. E o terceiro resultado, que acontece depois de 3 semanas, um mês, é de fato o ganho de massa muscular, né. O aumento do tamanho da fibra, e aí a gente consegue ter mais definição muscular. Eu adoro o efeito da creatina, mas volto a dizer que tem que investigar cada caso, para saber em que momento do processo do acompanhamento nutricional a gente vai introduzir, porque não é no início, isso é fato, né, a pessoa não tem maturidade sobre treino, começou a treinar agora, não sabe nem agachar direito e já está tomando creatina, isso não vai existir dentro do meu consultório nem nas minhas recomendações. Mas a gente tem que ver quando introduzir essa creatina. Mas eu amo o efeito da creatina, já uso há muitos anos, e de fato ela é um diferencial para principalmente para essa parte ergogênica, né, de desempenho. A gente sente o corpo mais forte, a gente progride carga com mais facilidade, a gente tem mais energia, mas, atenção a que momento colocar e quem é que deve utilizar. Ó, uma coisa que eu sempre falo, que não é muito comentada, é que a creatina ela causa um aumento de peso muscular, né, então você tem uma retenção de água dentro do músculo e você fica mais pesada, o peso corporal total ele sobe porque você aumentou o peso muscular. E é um resultado que nem não agrada todas as mulheres. As mulheres Hum. ela têm um apego muito grande com o peso corporal total na balança. E não com a composição E não com a composição composição corporal. corporal. Então, se de repente uma mulher está em fase de emagrecimento, quer perder peso, a creatina pode não ser tão boa nesta mulher, Interessante. entende? Eu percebi isso, né, e tenho colocado isso em prática e realmente observo que faz muita diferença no peso total da mulher, quando ela usa creatina e quando ela não usa. Então, se a mulher ela tem um apego em relação ao peso corporal, ela se sente muito bem com 5 quilos a menos, a creatina pode não ser necessária. Ah, mas eu não vou ter ganho de massa muscular no processo de emagrecimento? Vai, porque como eu falei antes, dietas hiperproteicas
podem ser um bom, excelente ajuste para você ganhar mais massa muscular. E se você não tolerar aquela quantidade recomendada diária de proteína, a gente acaba colocando ali no meio uma suplementação de uma proteína em pó, aquela que ela tolerar, sem a suplementação de creatina. Interessante. Tocando na creatina, existe uma dosagem diária recomendável? E se pode ser de uso prolongado? E com quanto tempo eu começo a ter resultados visíveis? Pronto. Existem alguns protocolos, né, de uso da creatina. Os 2 principais são de sobrecarga, que a gente usa 20 gramas por 7 dias, né, que é aquele choque de creatina que se dá. A gente usa basicamente esse protocolo para um público vegano, que tem um estoque de creatina muscular mais baixo mesmo, mas pessoas onívoras eu não vejo necessidade dessa sobrecarga. E tem um protocolo contínuo, né, que varia entre 3 e 5 gramas, em alguns casos a gente até pensa em 6. Né, que aí é diário, o uso contínuo. E aí, será que precisa parar de usar? Né, e se precisar, em que momento parar, né? Muito bom. Não tem necessidade de parar de usar, né, não tem Olha só, necessidade gente, olha não só. tem necessidade de parar de usar. Só que a gente sabe que a vida real, em algum momento, você vai deixar de treinar com a frequência que treinava, você vai treinar com menos intensidade do que treinava, e ali a gente pergunta: "Tem necessidade de continuar?" A mulher engravidou, por exemplo, né, que é uma grande dúvida, a mulher grávida, gestante, ela pode utilizar a creatina? Eu não vejo necessidade de ela utilizar, não vejo necessidade, porque ela vai diminuir a carga de treino dela, vai diminuir a intensidade. Então, se ela quer manter a massa muscular durante os 9 meses de gestação, porque ela vai continuar treinando, ela tem que rever a alimentação dela, né. E aí não tem necessidade de continuar, então para e volta a utilizar depois. E até porque a gente ainda hoje não tem estudo que ateste a segurança do uso da creatina para a saúde materna e fetal. Não Interessante, temos, Vanessa. né, não temos. E eu sempre defendo a ciência, eu fui pesquisadora, eu sei o que é fazer pesquisa, eu sei, o quanto que é difícil a gente obter resultados para a gente ficar, brincando com esses dados aí na prática clínica. A gente tem que levar a coisa muito a séria. Então, eu só aplico no meu consultório aquilo que a evidência científica me deixar segura a usar. Então, se não tem nem evidência científica sobre o uso da creatina em gestantes, eu não uso. Não tem necessidade, não tem. A gente fala aí de dieta hiperproteica, a gente fala de micronutrientes, que é uma coisa que é Hum, desvalorizada hoje em dia, né? Então, o micronutriente, ele é muito importante para força de contração. O cálcio, por exemplo, ele é importante para força de contração, né? Um zinco, um ácido fólico, eles são importantes para a energia muscular, para a energia do vital, né? Então, assim, a gente tem que dar valor às coisas realmente da alimentação antes. E aí a gente usa esses recursos para tentar tapar um buraco, uma coisa que está fazendo falta ali. Mas por que que está aquele buraco aberto? O que que a gente tem que arrumar ali, né? Aquele problema. Qual é o problema que está acontecendo? Tem que investigar. Era o que a gente estava conversando no começo. Suplemento é estratégia. É uma estratégia, ele não é um atalho. Sim. Você tem que criar uma estratégia dentro das carências nutricionais. Voltando à creatina. A creatina a gente falou que é maravilhosa, mas a gente vê uma diversidade de creatinas vendidas no mercado. Existe uma melhor do que a outra? Existe Não. diferença entre elas? Existe 2 tipos, né, micronizada e monoidratada, mas em termos de efeito elas não têm muita diferença. Aliás, elas não têm diferença, né. Elas vão trazer o mesmo resultado, ganho de massa, ganho de força, né, então elas não têm diferença. Mas, com relação à marca, a gente tem vários tipos, né. Em relação à marca, tem marca, por exemplo, que coloca maltodextrina, que é um açúcar, né. Marca que acrescenta, além da creatina, betalina, que é um outro suplemento ergogênico, que é antifadiga muscular, Interessante. né. Então, existem outras nuances, né. E aí volto a dizer, tem que avaliar se há necessidade ou não daqueles outros componentes. Mas eu defendo, de maneira geral, o uso da creatina pura, monoidratada, que é a mais comum e que gera esses efeitos que eu mencionei antes. Muito se fala sobre problemas renais causados pelo uso crônico da creatina. Aí vai duas perguntas interessantes. As pessoas fazem uso de suplementação de proteína e creatina e não se preocupam com a ingestão de água. Como é que tudo isso interfere e está relacionado? Pronto, a proteína em excesso no sangue, ela combinada com o sangue mais grosso, né, pela desidratação, porque se não bebe água na quantidade adequada,
ela precipita, ela decanta, ela forma coágulos, ou coágulos não, cálculos. E a gente pode ter sim um risco maior de desenvolver um cálculo renal, que é a pedra nos rins. Então, quando se come muita proteína, a gente defende também o bom ajuste de água, de água diária. Então, água e outros líquidos, pode ser um suco, né? Mas é um erro muito comum, né? Se preocupar tanto com a proteína, comer bastante proteína, ainda que não calcule, mas tem que comer 200 gramas de frango no almoço, 200 gramas de carne no jantar, enfim. E aí a água fica ali, né? Ela perdida, ninguém sabe nem quanto bebe de água. Tem que beber água, gente, tem que beber água, porque senão existe um risco aí de um cálculo renal. Mas o efeito direto desse excesso de proteína sobre uma lesão renal, e a gente está falando aí de insuficiências renais, doença renal crônica, não tem relação. A proteína, ela não é capaz de causar uma lesão renal. E nem a creatina também? Não, não é. Não é. Interessante. Não é capaz. O que a gente tem que fazer é corrigir o consumo de proteína quando a gente tem o diagnóstico de uma lesão renal, ainda que no início, né? Aí volto a dizer a importância dos exames, fazer uma taxa de filtração glomerular, que é o marcador, né, de avaliação da função renal, para ver se de fato está normal, que aí dá uma liberdade maior de você consumir uma dieta hiperproteica sem grandes preocupações. E sobre a suplementação, tanto de proteína como de creatina, para outros grupos especiais? A gente falou de grávidas, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com síndrome metabólica ou outro tipo de doenças crônico-degenerativas. Existe algum risco do uso da suplementação de creatina e proteína para elas? Não tem, não Olha tem, só, muito bom. não. Doença crônica que leva à restrição de proteína, seja alimentar, que a gente vai ter que calcular uma proteína diária mais baixa, ou seja na forma de suplementação, o único público é de fato a paciente renal, né? Que tem uma lesão renal já importante, que tem uma nefrite, que tem alguma coisa mais a nível renal. Porque é Diagnosticadas, né? diagnosticada, é. E hepático também. Hepático, paciente que tem alguma insuficiência hepática também tem restrição de proteínas. Mas se você não é desse público, é um paciente com obesidade, é um paciente com síndrome metabólica, é um paciente dislipidêmico, é um paciente, ou seja, doenças metabólicas, diabético, né? Doenças metabólicas crônicas, você pode sim fazer uma dieta hiperproteica, e aí eu volto a dizer, se nessa dieta hiperproteica o nutricionista tiver que colocar uma suplementação de proteína, seja ele whey protein, creatina, tá tudo bem. Mas eu preciso ter essa segurança a partir dos exames laboratoriais dele. Agora a gente vai mudar de classe novamente o suplemento. Hum. Hoje a gente vê muito nas academias pessoas que não começam a treinar, não vão para a academia sem tomar os famosos pré-treinos. O que a senhora pode me falar sobre eles e os tipos, se eles são realmente necessários e existe alguma consequência no uso indiscriminado deles? Pronto. O pré-treino, ele é é o suplemento que tem mais apelo comercial, né? Hoje em dia tem influências, blogueiras que já começa o café da manhã com aquele super coffee, não sei o quê. Então, assim, por que que tem isso? Porque quando se fala de treino, automaticamente eu quero ter mais desempenho. E automaticamente eu já lembro do pré-treino, né? Por isso o nome sugestivo, pré-treino, tomar antes do treino. Só que a necessidade disso, na maioria das pessoas, é quase zero. Olha só. Zero. Porque quem usa esse recurso, ele está precisando produzir mais energia, que essa energia está em falta na alimentação, no sono, como eu falei antes. Se um paciente dorme bem, suas 6, 7 horas por noite, sem nenhum despertar, dorme contínuo, acorda bem disposto pela manhã, não tem necessidade de pegar um pó de pré-treino e treinar. Se ele se alimentou muito bem na noite anterior, no dia anterior, Nossa. ele tem energia acumulada no músculo para treinar, sei lá, uma maratona, se ele quiser. Entende? Mas assim, pela moda, pelo apelo comercial, essa influência, né, nas redes sociais, acaba que automatiza essa relação do pré-treino com o treinamento. Eu digo por mim, eu nunca usei pré-treino. E treino há mais de 15 anos, né? E nunca usei um pré-treino. Por quê? Porque eu tenho me alimentado muito bem, eu tenho controle de qualidade de sono, eu me hidrato muito bem.
Então não tem necessidade. E outra, todos os componentes que se tem no suplemento tá na alimentação, a cafeína é no café. Uma taurina, tem outros alimentos que têm taurina. A beta-alanina é um recurso ergogênico, que é antifadigante, mas se você está fadigando é porque você no mínimo não está comendo carboidrato na quantidade correta. Olha só. Então assim, então para quê, né? Mas eu volto a dizer, tem que investigar cada caso para a gente definir isso melhor. Mas 85%, 90% das pessoas que usam hoje pré-treino não necessitariam se tivesse um acompanhamento nutricional, se tivesse um controle de sono, né? Então, dormisse melhor, se tivesse um controle de hidratação, se hidratasse melhor. Infelizmente, se coloca, né? Inverte os valores e acaba colocando muita energia nesses recursos, ao invés de procurar uma adequação alimentar. E sobre aqueles pré-treinos de origem farmacológica? Porque a gente falou muitas questões nutricionais. Quando você Uhum. passa por uma efedrina, quando você Sim, passa para aqueles estimulantes sexuais que hoje as pessoas estão usando como pré-treino, como o próprio Tadalafila, sim, né? O que que a senhora tem que falar sobre isso? E existe algum risco em relacionado ao uso? com certeza. Farmacológico é uma coisa suprafisiológica, né? Então, existe um risco, né, de uma arritmia, né? Enfim, que é o risco mais comum quando se usa essas suplementações farmacológicas, né? Então, existe um risco cardiovascular com o uso dessas substâncias, né? O que que eu tenho para dizer sobre isso, né? É uma coisa muito pessoal, prescrição médica, né, e a relação médico para ele avaliar o caso do indivíduo, né. Mas eu não vejo uma coisa necessária para o dia a dia, o uso dessas substâncias farmacológicas. Até pelo risco mesmo que se tem, porque suplementação, ela pode parecer, inofensiva, porque ela não traz esse risco de arritmia absurda, se não for um excesso de dose, né. E acaba sendo normalizado, porque eu não sinto nada, então eu vou tomar. Agora, com o recurso farmacológico, como a dose é suprafisiológica, supera o limiar fisiológico, existe um risco iminente dessas arritmias se não for bem orientado, se for utilizado, na dose errada, né. Então eu não consideraria seguro e nem recomendaria o uso dessa substância. Eu tenho até uma máxima sobre isso, doutora Vanessa, que às vezes você não sabe que você tem algum tipo de sensibilidade ao componente químico daquele suplemento. E conforme a senhora falou, e para quem está assistindo a gente, não é porque é natural que é 100% seguro. No caso da alimentação, quando eu tenho doses que são suprafisiológicas. É. E em relação ao pré-treino, agora vamos falar de um pré-treino natural. Qual seria esse melhor pré-treino natural de origem alimentar que eu possa consumir para melhorar minha performance? Pronto, pré-treino, ele tem que valorizar consumo de carboidrato, Olha só, gente. que é o nutriente que nos dá energia muscular. Se eu vou para academia, eu vou treinar meu músculo, ele precisa ter carboidrato, né. Então, na composição do pré-treino no alimento, eu poderia combinar o café preto, que já tem uma quantidade razoável ali de cafeína, que já vai dar esse estímulo cognitivo, esse aumento de força inclusive, né, porque tem estudo mostrando a relação da cafeína com o aumento de força muscular. Então ele já vai dar esse estímulo, ele já vai dar um aumento de performance. E o carboidrato pode vir de tantas outras fontes, né, uma fruta, a banana clássica, que já tem potássio, já tem magnésio para o músculo, né, o pão também não tem problema nenhum, O pão, as o pessoas pão. demonizam tanto o pão. O pão, o pãozinho branco, ou Ó, pãozinho integral sem problema nenhum, mas o pãozinho também, ele é um ótimo pré-treino. Hoje em dia tem uma máxima aí que defende o uso dos doces, né, uma geleia, pasta de amendoim. pasta de amendoim, que é uma gordura que eu não consideraria nada pré-treino, Olha né, só. então não é tão interessante assim, a menos que você vai fazer um endurance, uma prova de longa duração, né, um longão que a gente chama, né. Aí a gente poderia pensar na parte de amendoim, mas voltando para o doce, hoje existe uma corrente aí que defende o uso do doce no pré-treino. Pode ser uma opção, porque é carboidrato de rápida absorção, né, mas muito cuidado com a quantidade, não é porque pode que tem que extrapolar essa quantidade, tem uma quantidade calculada.
E eu não defenderia todo dia. Então, num dia troca a geleia, o doce de leite, no Sim, outro dia come a fruta, que é a banana, no outro dia come um pãozinho com um pouquinho de geleia. Enfim, é o melhor pré-treino que você faz. É um cafezinho preto e um carboidratozinho. Lógico que o pré-treino, a refeição pré-treino, ela só vai disponibilizar esse açúcar no sangue. Mas a energia no músculo, ela foi construída muito antes. Então, em refeições anteriores. Então, se você treina à noite, provavelmente ela foi construída desde o cafezinho da manhã até o café da tarde. E se você treina de manhã, no dia anterior, do jantar até o café da manhã do dia anterior. Então, é uma construção, não é uma coisa imediata. A gente às vezes usa esse recurso mais imediato, porque tem uma fomezinha, o estômago começa a roer, né, e acaba afetando um pouco a cognição, tá, teu foco, concentração ali no esporte, e aí a gente usa, né, consome alguma coisinha só para dar aquela aliviada na fome. Mas ela não é a determinante ergogênica do teu treino. interessante. Sobre a glutamina, ela vem sendo bastante vendida como suplemento nutricional voltado à imunidade e hipertrofia. Mas quando é que ela realmente é necessária e ela é prescrita clinicamente? Pronto, a glutamina é uma polêmica, Olha só. né, é uma polêmica. Eh, de fato, as células do nosso sistema imune, elas utilizam glutamina como fonte de energia, né, e daí surgiu essa relação do uso da glutamina com a imunidade, né. Só que o que a gente sabe é que como ela é absorvida no intestino, praticamente toda a glutamina, que ela vem na forma livre, no suplemento, ela é absorvida por células do intestino e fica ali. Porque elas também utilizam a glutamina como fonte de energia. Então ela não chega nas células do sistema imune, propriamente dita. Interessante. Então essa relação com a imunidade, ela está defasada. Já existe vários estudos confirmando isso. Agora, em relação à saúde intestinal, existem revisões sistemáticas que mostram que não tem relação, que a suplementação de glutamina não melhora a saúde intestinal, a saúde de barreira, o sistema imune intestinal não melhora. Mas quando a gente utiliza na prática clínica, principalmente pacientes que estão com hipermeabilidade intestinal, o que que é isso? É como se o intestino desse indivíduo, a mucosa, a camada que reveste nosso intestino, ela estivesse abertinha, sabe? E aí oportuniza a entrada de antígenos, de infecções oportunistas, enfim. Esses pacientes que têm essa hipermeabilidade intestinal, quando a gente usa a glutamina, eles tendem a reformular essa mucosa e fechar, né? Hum, Exatamente porque a glutamina, nesse caso, ela foi utilizada por essas células. Então é interessante, a gente acaba utilizando na prática clínica, aí é individual a resposta, nem sempre a gente vai ter resultados promissores, mas quem usa normalmente sente uma boa resposta. Mas isso não é amparado pela ciência. A ciência interessante. realmente definiu que a glutamina hoje é um suplemento que é específico para queimados, né? Uhum. Que é quando a glutamina ela se torna condicionamento essencial, ou seja, ela tem que vir por meio de uma suplementação para esses casos, Muito pacientes interessante. queimados. Mas os outros casos, indivíduos saudáveis, indivíduos que fazem esporte, não têm saúde têm saúde intestinal saudável, eles não têm necessidade não. Mas é uma coisa que a gente vê rotinariamente aí nos stories da vida, né. Nos stories da vida. Outro suplemento bastante utilizado são os hipercalóricos. Eu lembro quando eu comecei a treinar alguns anos atrás, há muitos anos atrás, era uma febre, porque a gente queria ganhar peso rápido. Sim. Quando é que eles são realmente necessários na prática clínica para ganho de peso? Eu posso tomar um hipercalórico ou simplesmente me alimentar melhor aumentando as quantidades? É, hipercalórico, o nome já está dizendo, né, é um suplemento que tem na composição proteína, e em muitas marcas é o equivalente a um scoop de whey protein, muitas marcas, a quantidade de proteína que tem por scoop no hipercalórico, só que o carro-chefe deles é a maltodextrina, que é um açúcar, né, e por isso é considerado hipercalórico, né. E para quem é destinado? É para pacientes que realmente precisam de ganhar peso, têm dificuldade de ganhar peso. Mas aí é uma ressalva muito grande. O que que acontece? Eu tenho que prever a caloria dessa dieta.
Então, se o paciente estava consumindo, eu faço a anamnese alimentar dele, e ele não consome mais do que 1.500 calorias, ele não consegue comer mais do que isso em comida, e ele vai precisar consumir 2.500, ou seja, 1.000 calorias a mais, a gente tem que dar a oportunidade nesta dieta de colocar alguma suplementação proteica que eu consiga bater com uma fruta e consumir grande quantidade de calorias por porção, né? E aí entra o desejo pelo hipercalórico. Só que na minha prática clínica, eu consigo calcular uma dieta de 2.500 calorias para esse paciente, ou seja, aumentar 1.000 calorias na alimentação dele, a partir de alimentos. Então, o suco de fruta, por exemplo, que é tão condenado nas dietas de emagrecimento, eles são supervalorizados na dieta de ganho de peso. Suco de fruta, um suco de laranja concentra bastante calorias, tem bastante carboidrato, e aí você misturar, se de repente, com um beef protein, que é uma proteína em pó, que tem sabor laranja, essa combinação é perfeita e é considerado como hipercalórico para esses indivíduos. Então, trata-se de calcular melhor a alimentação, né? Então, o hipercalórico, lá no passado, era Isso. muito defendido, era o recurso que tinha, e muitas vezes o paciente não tinha acompanhamento nutricional, via na internet, comprava, mas não é tão seguro em relação à saúde metabólica desse indivíduo a longo prazo. O que eu quero dizer é que se eu desejar tomar um hipercalórico, eu não posso passar anos tomando hipercalórico, né? Porque, como eu falei, tem muita maltodextrina, tem muito açúcar, e isso desequilibra a tua saúde metabólica. Tua glicemia pode disparar, pode ter um problema de insulina mais alta, ter uma resistência à ação da insulina, um ganho de peso errado, à base de gordura e não de músculo, pode ter esses inconvenientes. Então, tudo tem que ter um acompanhamento nutricional junto. Interessante. Existem diferentes tipos de hipercalóricos? Tem, tem. Tem vários, tem vários. Eu estava até pesquisando um dia desses, algumas marcas, né, até, considerando que eu possa tirar essa a minha opinião, que posso estar sendo muito rígida na minha opinião, mas eu não encontrei bons hipercalóricos em termos de composição, mas que tem vários tipos e várias marcas, várias composições, tem. Mas o mais comum é aquele que tem a maltodextrina. Treina. A gente sempre tem que olhar a lista de ingredientes, né. Porque tem a maltodextrina e a dextrose, né? Tem, Tem, que são são esses carboidratos hidratos diferentes, diferentes, absorção, né. A maltodextrina ela é absorção rápida, rápida. né, e a polidextrose é uma absorção mais lenta, e aí não causa aquele pico de insulina Sim. tão grande. Poderia ser uma melhor opção do que a marca que tem a maltodextrina como, carboidrato. Mas eu volto a dizer, quantidade tem que ser definida, em que momento eu vou Muito bom. incluir, será que é necessário? Porque o que que eu vejo, Antônio, assim, dietas de 4.000 calorias, eu começo a pensar nesses recursos mais de proteínas. Mas, assim, quem é que come 4.000 calorias? É o atleta de alta performance, atleta de elite, pessoas comuns que praticam esporte, mesmo que seja por amador, é porque gosta do esporte, não tem necessidade. Vai no nutricionista, faz um bom cálculo de dieta, segue aquilo, periodiza aquela alimentação, a cada 30 dias faz uma avaliação nova, avalia realmente o resultado daquela dieta, aquilo que você executou, para ver necessidade ou não desses outros recursos. Outra coisa que a gente está vendo muito nos pratos e nas casas é a suplementação de ômega 3. Uhum. Ela realmente é necessária dentro da clínica? Ou existe casos específicos que ela é receitada, Pronto. prescrita? O ômega 3 também é um suplemento que eu adoro, né, na minha prática clínica eu uso bastante. Por quê? Porque ele é um nutriente essencial, né. Ele não tem a gente tem na alimentação algumas fontes, eu destaco 2, sardinha, por exemplo, é uma excelente fonte de ômega 3, o salmão também é, né. Só que, infelizmente, não são alimentos frequentes na nossa alimentação. A gente lembra da sardinha na época, né, Semana da Santa. Semana Santa, a gente lembra de o salmão quando vai jantar fora, não é do nosso hábito, até porque é um prato muito caro, né. Então acaba que a gente tem, pelo contexto alimentar diário, baixos níveis de ômega 3 e ele é essencial, por isso a gente acaba valorizando a suplementação. Hoje ela tem um foco de adequação e um foco de tratamento. Então tem pacientes que têm uma dose de ômega 3 recomendada para tratamento de uma hipertrigliceridemia. O que que é isso? É o aumento do triglicerídeo no sangue.
O ômega 3, ele baixa esse triglicerídeo, né? E a adequação, porque se trata de um nutriente essencial, tem que estar diariamente na nossa alimentação, porque ele é importante para a nossa baía de mielina, pela transmissão de neurotransmissores, né? Então, assim, ela tem sua importância e deve ser utilizada. E eu diria até que todo dia, Olha só. e por tempo indeterminado, né? E Olha só, todo gente. mundo utilizar. Existe um horário para você usar? Porque você vê as pessoas dizendo que usa de noite, de manhã, na hora do almoço. Existe um horário essencial para usar o ômega 3? O ômega 3 especificamente é sempre após uma refeição, né? Ou café da manhã, ou almoço. À noite tem outros suplementos mais específicos, e aí dependendo se o paciente ele está utilizando outras coisas, a gente acaba valorizando o turno matinal mesmo, né. Mas, tem horário, o suplemento tem horário para tudo, inclusive vitamina D, que não pode ser utilizada à noite, porque tem estudo mostrando que a suplementação de vitamina D, ela interfere na produção e atividade da melatonina, que é o hormônio do sono. Então é como se você estivesse tomando uma cápsulazinha de sol à noite, né, Nossa, e acaba interferindo na qualidade da melatonina e interferindo no seu sono, então não é indicado tomar à noite, é mais pela manhã, tá. Então tem diferentes horários, né, tem no suplemento que a gente só deve tomar em jejum e não alimentado, mas é bom acompanhar a nutricionista que vai fazer essa adequação. falando de suplementação, tem um que é queridinho. Eu falo que minha mãe vai estar assistindo a gente, ela vai falar: "Meu filho, você está tomando vitamina?" Quando é que o uso de vitamina, desses polivitamínicos, são necessários? Existe algum risco? Então, é uma pergunta que eu faço, porque minha mãe, toda vez que ela fala comigo, ela pergunta: "Você está tomando vitamina?" Eu digo: "Mãe, eu já estou me alimentando bem." Mas para as pessoas que não entendem, é necessário realmente fazer uso de polivitamínico? Não tem necessidade. Não tem necessidade, desde que você tenha uma alimentação completa. O que que é uma alimentação completa? Eu consumir aquilo que o meu corpo precisa, nas necessidades que o meu corpo precisa. Cada um tem a sua, cada idade tem a sua, né. Então, se hoje está havendo a necessidade de consumo de polivitamínico, é porque sua alimentação ela não está sustentando a tua adequação nutricional. Você está em insuficiência nutricional, você está em deficiência nutricional, é porque não está sustentando. Mas há uma ressalva aqui também, sabe, Antônio. O que que acontece? Eu eu posso consumir a quantidade necessária na minha dieta, tá tudo certo, magnésio batendo, ferro batendo, zinco batendo, tudo bonitinho. Só que o meu corpo não aproveita. Ele não consegue digerir, ele não consegue absorver, portanto, no sangue não aparece na quantidade normal, ideal. E isso está acontecendo por quê? Alguém, ou por essa pessoa, está sofrendo de problemas digestivos, que é o que tem. A maioria das pessoas hoje estão sofrendo com problema digestivo, né? Por diversos fatores, né? Mas uma hipocloridria é um problema que afeta a digestão de proteínas. Então, a carne, ela não vai ser digerida, portanto, o ferro e o zinco não serão absorvidos na quantidade correta. Mas esse paciente, ele tem um bom consumo de carne vermelha. Então, assim, nem sempre é só consumo, às vezes é uma digestão e absorção. Então, quando o paciente ele já tem relato de indigestão, aquela sensação que a comida está ali parada no estômago por horas e não digere, né? Comeu de manhã e só vai sentir fome depois do jantar, lá quase no finalzinho do dia, né? Pacientes que estão com o uso crônico do Prazol, né? Que é aquela medicação que afeta a B12, né? A absorção de B12. Anticoncepcionais também, que afeta a absorção de vitamina B12, metformina, paciente com diabetes que estão usando uso crônico de metformina, terão também risco de uma B12 mais baixa. Então o problema às vezes não é só consumo, mas se você não tem nenhum desses problemas e faz o exame de sangue, tá tudo certo, tá tudo lá, nas quantidades ideais, provavelmente você é uma pessoa que tem muito cuidado com a alimentação. Muito bom. Doutora Vanessa, tudo que é bom acaba rápido. O nosso programa está chegando ao fim, mas eu gostaria que a senhora passasse uma mensagem para quem está assistindo a gente, que quer melhorar a sua alimentação, ter melhor saúde e qualidade de vida. O que que você pode falar para eles? Não tenham medo de comida. Comida Muito bom. nunca foi terror. Você pode ter a liberdade de consumir qualquer coisa, desde que seja num controle e batendo a sua necessidade nutricional.
tá? Não existe nenhum alimento que seja condenado. Não tenha medo de comer feijão, não tenha medo de comer carne vermelha, não tenha medo de comer leite e derivados. Se você não tem sintomas de intolerância a nenhum desses alimentos, não tem por que você retirar. Não existe essa relação. E quando você tira, tem um acompanhamento nutricional junto, porque tem um substituto para ele. Eu digo, por exemplo, quem tira leite e derivados, porque tem intolerância ou não se sente bem com o consumo desses alimentos, tem folhosos verdes bem escuros que são excelentes fontes de cálcio. Tem as sementes que são excelentes fontes de cálcio, então a gente consegue substituir. E aí vem o papel do nutricionista para adequar isso, mas que não falte nutrientes no seu dia a dia, porque é ele que te dá performance, é ele que vai te dar energia, é o alimento que vai fazer você trabalhar, se produzir bem, treinar muito bem, dormir muito bem, ter um bom relacionamento com pessoas. A nutrição, ela afeta tudo na nossa vida, tudo. Desde padrão evacuatório, desde saúde cognitiva, desde saúde do sono. A alimentação e a nutrição tá sempre ali. Maravilha. Então, ó, para você que está assistindo a gente, suplemento ajuda, mas não faz milagre. E se a base tá boa, ou seja, se você não está comendo bem, o corpo não vai sustentar. Performance saudável começa no prato e não no pote. Nem todo suplemento é necessário. E lembre-se, o excesso pode ser muito prejudicial à sua saúde. E acima de tudo, antes de iniciar qualquer suplementação, procure um nutricionista, pois somente esse profissional pode avaliar as suas necessidades individuais e iniciar realmente o que é adequado para os seus objetivos e sua saúde. Um forte abraço a vocês e vejo todos no próximo programa.